Boa noite. Moro em Barbacena, Minas Gerais. Este fato começou no ano de 1995. Sempre gostei de cães. Em um belo dia, quando estava brincando com o cachorro do vizinho da casa ao lado, um outro vizinho apareceu na janela e me viu brincando com o cachorro. Algum tempo depois, ele perguntou à minha mãe se ela queria um cachorro, pois a cadela dele cruzou e saiu uma ninhada grande. E ele estava doando os filhotes. E como eu gostava muito de cachorro, ele pensou em dar um filhote para mim. A minha mãe concordou, e ele disse que assim quando o filhote desmamasse, ele traria para mim. Eu era criança na época, com cerca de 10 anos. Isso em 1995. E ficava contando os dias para a chegada do tão esperado cãozinho. Enfim, ele chegou na caçamba de um Fiorino, dentro de uma caixa de patins da Xuxa. O tempo passou, e o cãozinho se transformou num grande cão de guarda. Era um misto de Doberman com Rottweiler. Adorava o meu pai de paixão, que aliás sempre o levava para andar na praça. Compramos diversos brinquedos para ele. Ele adorava chacoalhar os brinquedos na boca, jogar no chão e depois deitar em cima de pernas para o ar. Ele era super protetor. Na esquina da nossa rua morava um homem muito estranho. E o nosso cão era até pacífico com as pessoas desconhecidas, mas com esse senhor, ele era totalmente hostil. E não deixava esse homem nem chegar perto do meu pai. Logo, percebemos que este homem também não gostava do nosso cão, pois ele começava a latir para provocar o Beethoven. E o meu pai tinha muita vontade de soltar o nosso cachorro nele. Certa vez, eu estava com o Beethoven na porta de casa. Como eu disse, ele não atacava as pessoas na rua, somente se as mesmas apresentassem perigo ou tentassem entrar na nossa casa. Até que aquele senhor que morava na esquina apareceu do nada e o Beethoven atacou ele. Foi muito difícil separar a briga, mas o meu pai apareceu e logo deteve o Beethoven. Aquele homem foi embora com muita raiva, praguejando contra nós, e prometeu se vingar. O meu pai me passou alguns sermões por deixar o cachorro solto na rua, mas depois disse que foi bem feito. Assim, ele aprendia a não provocar nunca mais o Beethoven. Bem, depois desse dia, começou o nosso inferno. A minha mãe sempre achava pedaços de carne jogados pelo muro dentro do terreno da nossa casa. O meu pai sabia que aquelas carnes tinham veneno, mas o Beethoven era acostumado a comer somente ração. Então, quem quer que fosse que estivesse tentando envenenar ele, falhou miseravelmente. Pedras eram atiradas no nosso telhado durante a noite. E sempre acordávamos com Beethoven, latindo fortes uivos que pareciam vir da casa da esquina, onde morava aquele senhor esquisito. E sempre que alguém da minha família passava na frente da casa deste senhor, e ele estava sentado na porta em uma cadeira, ele ficava nos encarando. E quando olhávamos para trás, ele estava sussurrando algumas palavras estranhas e fazendo sinais com as mãos em nossa direção. Era como se estivesse nos jogando um feitiço ou amaldiçoando. Meu pai sempre dizia para ignorarmos, e era isso que fazíamos. Bem,
os anos se passaram. Em 2005, Beethoven foi diagnosticado com câncer no olho esquerdo. Anos antes, ele tinha ataques epiléticos. Caía no chão, se babava e tremia todo. A partir dessas informações, o veterinário constatou em uma tomografia que o câncer já havia se enraizado no cérebro. Não tivemos outra opção a não ser sacrificá-lo, pois não queríamos ver ele definhando até a morte. Após a sua morte, destruímos a sua casinha, pois sempre que olhávamos para ela, associávamos a ele, e começava a choradeira. Na primeira noite sem o Beethoven, os meus pais acordaram com um forte barulho na garagem de casa. Ele olhou pelas frestas da janela de madeira e viu um enorme cão negro no nosso quintal. Este cão foi até a porta dos fundos e tentou girar a maçaneta e abrir a porta igual uma pessoa faz. Meu pai pegou a sua arma, abriu a porta e mirou, mas não atirou, porque a arma não tinha balas e ele pretendia apenas assustar o invasor. Segundo meu pai, aquilo que ele viu podia parecer um cachorro, mas nem de longe era um, pois aquilo estava de pé, feito gente, tinha dentes enormes e era muito mais peludo, além dos enormes olhos vermelhos que pareciam brasas. Quando meu pai saiu do transe, a criatura correu pulando os muros, até sair na rua e desaparecer no mato, pois na nossa rua ainda tinha uma mata na época. A partir desse dia, o meu pai comprou munição para a arma, caso aquela coisa retornasse. Certa vez, o meu pai e a minha mãe iam na missa e passavam na frente da casa daquele senhor. O homem cumprimentou o meu pai e disse: Antônio, não é qualquer arma que me põe medo não. Melhor você arrumar balas de prata ou uma arma muito maior." Meu pai resolveu ignorar. E naquela mesma noite, quando eles retornaram da missa, eu já estava dormindo. E como no outro dia cedo eu tinha que trabalhar, eu não ia na missa. E assim que os meus pais entraram, eles perceberam pegadas no muro da frente da nossa casa, como se alguém tivesse escalado e pulado o muro, além de um forte cheiro de mijo de cachorro nas plantas do jardim e um fedor de podre em volta da casa. Meu pai pegou a arma e saiu para vasculhar toda a casa, mas não encontrou nada. Então, a minha mãe logo chamou ele para entrar e ignorar aquilo. Ele ainda estava no quintal. E assim que ele deu as costas e veio retornando para dentro da casa, ele passou por debaixo do pé de manga. E logo ele parou, pois o cheiro de podre ficou mais forte bem ali. Meu pai sentiu um líquido transparente e gosmento caindo no seu ombro. Imediatamente ele tentou olhar para cima, mas neste exato momento, aquela criatura pulou de cima do pé de manga nas costas dele, o derrubando no chão. A minha mãe entra em desespero e começa a gritar. E eu logo acordei. Porém, não acordei com os gritos da minha mãe, e sim com os latidos do Beethoven. Fiquei tão feliz que corri para ver se aquilo não era um sonho. E logo vi o Beethoven atravessar a casa correndo e passar por mim em direção à cozinha, e depois aos fundos da casa em direção ao quintal.
Mas antes mesmo que eu pudesse chamar por ele, ouvi os gritos de pânico da minha mãe vindo dos fundos da casa. Corri até lá e me deparei com uma cena inacreditável. No quintal, embaixo do pé de manga, o meu pai se atracava com uma criatura animalesca. Aquilo era enorme. Os dois lutavam e o meu pai levava a pior. O Beethoven foi com tudo para cima da criatura. A coisa era 5 vezes maior que o Beethoven, mas mesmo assim o nosso cão atacava ferozmente a criatura, fazendo aquilo recuar. A fera estava muito ferida e deixou um rastro de sangue pelo quintal. A criatura pulou o muro de volta, mas antes que pudesse cair do outro lado, o meu pai lhe acertou um tiro nas costas. A fera deu um urro estrondoso e pulou para o lado da rua. Correu até o final da rua e adentrou na mata. Corremos para dentro de casa e trancamos toda a casa. O meu pai estava ferido, mas estava bem. Ficamos a noite toda pensando onde estava o Beethoven, mas ele simplesmente desapareceu. No outro dia cedo, veio a notícia que aquele homem que morava na esquina foi achado morto dentro da mata. O meu pai ligou o óbvio e logo teve certeza que aquele homem virava bicho. E ele o matou com um tiro. Mas para a surpresa de todos nós, as pessoas falaram que a causa da morte provavelmente foi ataque de onça, pois o homem estava com o corpo todo dilacerado. Porém, nós sabíamos que não foi onça. Primeiro, porque naquele mato não tem onça. E segundo, sabemos que o responsável foi o nosso querido Beethoven, que passou a nos proteger mesmo depois de morto. Durante algum tempo, ainda escutávamos os latidos dele no portão, igual ele fazia quando queria sair para a rua. Porém, era somente os latidos, e quando íamos até lá, não havia nem sinal dele. Até hoje, sinto muita falta dele, e já até adotei outros cachorros, mas a falta que sinto do Beethoven é insubstituível. Pois é como diz aquele velho ditado: mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Boa noite.